Bom dia, graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Mais um dia na presença do nosso Pai. Mais um dia que nós estamos buscando o Senhor nosso Deus. Mais um dia que nós estamos reverenciando o poder e a autoridade do nosso Deus. Como é bom estar falando com você nessa manhã. Como é bom saber que você está aí do outro lado, junto comigo, neste propósito de oração, de intercessão, de um aprendizado da palavra do Senhor. Como é bom ler a palavra, como é bom entender o que Deus quer falar conosco cada manhã. E nessa manhã eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nós queremos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é bom. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor livra a nossa família de todo mal. O Senhor livra a minha casa, a sua casa de todos os males. E nós precisamos, irmãos, cada dia mais aprender a palavra do Senhor para que possamos mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes. Muitas vezes nós precisamos da palavra, do refrigério do Senhor para que possamos entender e possamos ter o discernimento da palavra, o discernimento também do nosso comportamento, das nossas atitudes. Por isso, nessa manhã, nós já começamos o dia glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Peço aos irmãos perdão por algumas falhas na edição do nosso devocional. Irmãos, muitas vezes a internet não ajuda, então, mas graças a Deus nós estamos tentando fazer o melhor. Porque quando é para Deus, nós temos que fazer o melhor, não podemos fazer de qualquer jeito. Amém? Nós temos que sempre ter uma excelência no fazer as coisas para Deus, principalmente nos horários, principalmente entender o que Deus quer falar conosco. E essa manhã eu quero falar para você algo que muitas vezes acontece conosco. Quero falar para você que tem coisas que acontecem no meio da nossa família, meio da sua família, da minha família. E eu quero trazer essa palavra voltada exatamente para isso, que muitas vezes nós estamos em casa, alguns levantam, outros levantam meio nervosos, meio atribulados. Isso acontece em toda a família. Às vezes o modo de falar, não corresponde com o outro falar, interpretamos errado e nós precisamos rever essas atitudes nossas. Nós precisamos tentar refinar esse modo de nós no meio da nossa família. Eu estou falando, irmãos, porque outrora eu era uma pessoa muito ignorante, mas o Senhor, Ele me mudou, o Senhor me transformou. E eu estou falando porque outrora, irmãos, eu era uma pessoa muito briguenta. Eu era uma pessoa que não levava desaforo. Mas hoje eu vejo que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Hoje eu vejo que tem circunstância que eu prefiro me calar. Eu prefiro ter paz do que razão. Então eu quero chamar a sua atenção nesse hoje, 48 dias de oração, que como o Senhor chamou Ezequiel, ele fez a mudança e ainda falava com Ezequiel: não tenha medo que eu sou contigo. Irmãos, quando nós aceitamos a mudança do Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos a velha criatura para trás, o novo, ele entra. Irmãos, eu estou caminhando esse ano para 27 anos de evangelho. Eu arrependo de não ter aceitado Jesus antes, mas tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Eu estava conversando com os amigos meus e alguns falaram comigo assim: Nete, eu comecei a viver agora, aos 44. Aí a outra irmã falou: Nete, eu comecei a viver agora, aos 59. E eu virei e falei assim: engraçado. Eu sempre falei isso. Eu comecei a viver mesmo agora aos meus 56 anos.
mas na verdade eu considero que eu comecei a viver foi a partir dos meus 48 anos para cá, que é onde eu me deixei, eu me envolvi na presença do Pai. Foi aonde eu me atirei naquilo que Deus está querendo fazer comigo e falar comigo. Eu estou contando esse testemunho, irmãos, porque muitas vezes, no decorrer do dia, a gente desconta raiva ou desconta algumas aflições que passamos durante o dia em alguém. E alguém talvez que nem era para estar ouvindo e nem era para estar, né, sendo ali um ponto da discussão. Eu quero falar para você que nós precisamos vigiar mais, nós precisamos entender mais, principalmente quando nós ouvimos uma oração, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos purificar, nos lavar, ter visão diferenciada, ter amigos diferenciados. Irmãos, não adianta você querer ler a palavra, não adianta você querer ir para a igreja, mas se você não tomar uma atitude, se você não quiser ser abençoado, se você não tomar uma atitude de largar o velho homem e, sabe, e se colocar no novo homem, nós temos e precisamos fazer uma lavagem em nós, sabe? Passar, pedir ao Senhor, passa-nos numa peneira, sabe? Vai refinando. E essa palavra que o Senhor trouxe aqui no livro de Ezequiel, capítulo 2, no primeiro versículo, eu estava lendo esse capítulo, ele é pequenininho em Ezequiel. E ele fala assim, ele me disse, filho do homem, fique em pé. O que eu quero falar para você hoje de manhã, nessa manhã, é que Deus está chamando a minha e a sua atenção. O Senhor está falando que é para nós ficarmos de pé. Não importa a circunstância, não importa o meio em que vivemos, não importa a casa, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é classe média, não. O Senhor está falando, fica de pé que eu tenho um compromisso contigo. Fica de pé porque eu quero falar com você. Fique de pé porque eu quero agora umas novas vestiduras. Não é a vestidura de roupas de linho caras, sapatos caros, não. É o que o Senhor quer falar, que eu e você possamos nessa manhã ficar de pé, porque Ele quer falar conosco. Não importa se você é um doutor, não importa se você é um doutorado, não importa se você não tem estudo, não importa se você tem o seu perfil, não. O que eu quero falar é que Deus quer falar conosco no conjunto, quer falar conosco de igual para igual, sem interferência de vida financeira, sem interferência de qualquer coisa. O Senhor está falando para mim e para você. Nós precisamos passar pelo um refrigério, tirar aquilo que é velho, aquilo que nos perturba, aquilo que tira a nossa paz, pedir ao Senhor, Senhor, me lava. Senhor, me purifica. O Senhor está falando, eu quero você de pé. Sabe por que Ele está falando que quer eu e você de pé? Porque precisa de mim e de você para propagar o nome dEle. Precisa de mim e de você para fazer uma nova geração abençoada. Para fazer a geração minha, a sua geração que está vindo, para ser uma geração propriedade exclusiva de Deus. Não é para ser qualquer um, é para ser inspirado por Deus, é para ser amado por Deus. Nossos filhos têm que ser prioridade, propriedade exclusiva de Deus. Então, a sua casa é um lugar santo. A sua casa é um lugar onde Deus domina. A sua casa é onde o Senhor fala. Ela está brindada. O seu trabalho está brindado. Aonde você trabalha está brindado, porque há poder de Deus aonde você for, há presença de Deus aonde você for. Irmãos, não adianta falar que é uma pessoa que crê em Deus e não vê mudança nessa pessoa. Não adianta falar que ela é evangélica, sendo que não tem compromisso com as coisas do Senhor. Não adianta falar, eu sou católico, eu sou
sabe? Mas tem que ter compromisso com as coisas do Senhor. Eu sempre falo, eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus. E Jesus, quando entra na vida de um ser humano, eu falo por mim, a mudança, a transformação, a poder do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, quando um profeta entra na casa de um irmão, entra a bênção. Onde um profeta pisa, a bênção da parte de Deus. Porque não é a pessoa, é a unção que está na pessoa. Então, meu querido, minha querida, faça do seu lar, como diz um amigo meu, um pedacinho do céu, onde tem a paz, onde tem abundância, onde tem presença de Deus. E onde tem presença de Deus, Satanás não pode entrar e não pode dominar. Tem que ser lavado, remido no sangue de Jesus, a entrada da sua casa e a entrada da minha casa. Irmãos, eu falo hoje, porque hoje nós estamos 48 dias, nós estamos orando ao 12:30 para quebra de maldição, para aquelas coisas que estão agarradas. Você sabia que muitas vezes a bênção nossa fica agarrada porque nós não temos discernimento na oração para que aquela bênção chegue até nós? Você sabia que muitas vezes tem pessoas que trocam o seu momento de oração por outra coisa? Você sabia que tem pessoas que negociam com Deus? E Deus não precisa se negociar. Deus é Deus e pronto. É Ele que faz a mudança. Nós vivemos dias, irmãos, que tem pessoas muitas vezes que querem o seu lugar. Querem o seu lugar, quer ser, não é que quer as suas coisas, quer ser você. Uma inveja que corrói os ossos. E nós precisamos aprender e a entender o que Deus quer fazer. Hoje, eu peço vocês, ore, fala, Senhor, me purifica, Senhor, me lava pelo seu sangue, me cura dessas enfermidades que parece que lhe agarrou e não quer sair. Eu falo por você, irmão, porque essa gripe que eu peguei, eu falei ontem, falei, Senhor, eu não aceito. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa que alimento bem. Senhor, eu sou uma pessoa que tomo água direto. E eu não aceito essa gripe e essa, sabe, esse ouvido, ele está ali. Eu não sei te explicar como o médico falou, mas eu creio no poder da oração. Eu creio nas mãos que se levantam. Eu creio nos joelhos que se dobram. Eu creio na língua que confessa que o Senhor é o Salvador. Por isso a palavra do Senhor diz em Ezequiel capítulo 2, verso 1. Filho do homem, fica de pé, pois hoje vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E eu ouvi aquilo que ele me falava. Irmãos, muitas vezes o Senhor está colocando nós de pé para ser exemplo. Muitas vezes o Senhor está colocando nós de pé para saber que nós temos um coração abençoador, um coração perdoador, um coração regenerado por Ele. E aqui o Senhor diz nesse capítulo que Ele quer falar com Ezequiel. Ele quer dar uma instrução para Ezequiel. Ele deu a instrução para Ezequiel. Ele mandou Ezequiel ir a uma nação rebelde. Uma nação, irmãos, que se revoltou contra tudo. Deus deu ordem a Ezequiel para que ele fosse numa nação que o povo não tinha jeito mais, já estava tudo revoltado, tudo quebrado, uma bagunça. Mas Deus confiou em Ezequiel. Nessa manhã, Deus está confiando em mim e em você para propagar o nome dele, para falar que há jeito, que há conserto, que há mudança. Deus, nessa manhã, ele está falando assim, não tenha medo, ainda que cerque espinheiro e você viva entre os escorpiões. Olha que forte, irmão. Mesmo que eles cercam você com espinho, mesmo que coloque vários escorpiões perto de você, não tenha medo. Assim diz o Senhor, do que eles disseram, nem fica apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde, mas você falará as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação.
Eita glória! Olha o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Que nós não precisamos imitar os outros, que é grosseiro, que é arrogante, que é orgulhoso, que é avarento. Nós não precisamos imitar eles. Nós não precisamos copiar as atitudes de pessoas dessa forma. Nós temos que copiar e sermos pessoas novas, regeneradas, lavadas, purificadas no sangue de Jesus. Nós temos que ser pessoas que confiam no Senhor, por maior que seja a luta dentro da sua casa, por maior que seja a dificuldade na sua casa, você tem que se manter de pé, porque o Senhor, Ele é contigo. Quando o Senhor falar isso a Ezequiel, olha, você falarás a minha palavra, quer ouça, quer eles não ouçam. Você vai orar dentro da sua casa, se eles quiserem ouvir, eles vão ouvir, se eles não quiserem ouvir, vai ficar sem ouvir, mas você permanece de pé na presença do nosso Pai. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde como essa nação, abra a boca, coma o que eu vou lhe dar. Olha o que Deus fala conosco. Abra a nossa boca, se enche do Espírito Santo. Não se preocupe que eles são bravos, não se preocupe que eles são macumbeiros, não preocupe se que eles têm algum defeito, não se preocupe, porque quem está com você é Deus, quem anda com você é Deus, quem está dentro do seu coração é Deus. Irmãos, que o único lugar que Satanás não lê o seu coração, mas Deus lê o seu pensamento. Deus, Ele sonda o seu coração. Deus, Ele é contigo. E quando Deus fala que Ele é comigo e Ele é com você, eu fico, Senhor, eu estou aqui, Pode ter os escorpiões, pode ter os espinhentos, pode ter os rebeldes, pode ter os avarentos, pode ter os orgulhosos, pode ter os arrogantes. Às vezes, irmãos, nós até queremos bater de frente, mas essa palavra também está falando muito comigo. Essa palavra está falando muito comigo. Porque nós temos que ser diferente em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós colocarmos as nossas mãos. Em tudo onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Não que nós sejamos melhor do que os outros, mas que nós temos uma referência do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Nós temos uma referência de Deus que anda selado conosco. E é Ele que nos proporciona. É Ele que nos proporciona a viver coisas que outrora nós não vivíamos. É Ele que abre corações de pessoas para lembrar de você e levar você junto. É Ele que faz lembrar, sabe? É o Espírito Santo de Deus que faz alguém falar assim, não, vamos junto, eu quero a sua presença comigo, eu quero você comigo, eu quero andar com você. Porque, irmão, é o brilho do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É a certeza que nós estamos ali de pé, forte, firme na presença do Pai. Essa palavra, no dia de hoje, serve para você, para mim, que estamos nessa campanha da nossa família, para salvação, para libertação dos vícios. Quantas mães me pedem oração pelos filhos, para livrar da bebida, para livrar dos vícios. Irmãos, se o senhor tem os filhos abençoados, ore dobrado por eles. Se você tem os filhos prósperos, ore dobrado para eles. Porque Deus deu a você a educação, deu a você o instinto de saber. Mas tem pessoas que às vezes o inimigo usa, como eu sempre falo, vem uma maldição hereditária que vem querendo atrapalhar a nossa geração. E nós precisamos ficar de pé, como Deus falou com Ezequiel. Pode vir os rebeldes, pode vir os espinheiros, pode vir os escorpiões, pode vir o macumbeiro, mas se nós estamos de pé na presença do Pai, o Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele provê tudo para a nossa casa. Ele provê o altar da nossa casa. Ele provê tudo aquilo que nós estamos precisando, porque Ele é Deus, irmãos. A inveja pode vir, a macumbaria pode vir, mas nós estamos de pé na presença do Pai. Não quer dizer que não vai atingir,
Muitas vezes Deus permite alguma circunstância em nossas vidas para nos achegarmos perto dele. Muitas vezes o Senhor permite alguma coisa acontecer conosco para que nós agarramos mais nas vestes dele. Amém? Que essa palavra fala no seu coração. Ezequiel entendeu aquilo que Deus estava falando com ele. E ele fala aqui, ó, nela estava o rolo de um livro, em que desenrolou diante de mim. E ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Quer dizer, o Senhor dá uma ordem. E depois ele vai desenrolando os mistérios para que nós possamos entender o intuito dessa campanha, família. O intuito que eu e você ficamos de pé para que os outros da nossa família alcancem as bênçãos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você puder, irmão, me ajude a ser um evangelista. Me ajude a fazer a obra do Senhor compartilhando o nosso canal. Se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês alcançarem, que vocês puderem. Compartilhe, clica no joinha, escreva no comentário. Ao 12:30 eu vou estar orando por você. Ao 12:30 eu vou estar intercedendo para quebra de maldição. E eu sei que o impossível de Deus, dos homens, né? O impossível dos homens é possível para Deus. Escreva no comentário, clica no joinha. É muito importante que você clique no joinha para mim, para que eu possa continuar fazendo a obra do Senhor através deste canal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa manhã. É mais uma manhã, Senhor, que nós estamos aqui. É mais uma manhã que nós contemplamos a tua face. É mais uma manhã, Senhor, que nós estamos olhando, admirando a beleza da palavra do Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Que nós possamos ficar de pé, Pai, ouvindo aquilo que o Senhor quer falar conosco todos os dias, dando um renovo espiritual, dando, Senhor, as ordens que o Senhor quer que nós façamos. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor. Por tudo, Pai, pelas pessoas que me ouvem, pelas pessoas, Pai, que compartilham, pelas pessoas, Pai, que estão junto comigo nesse ministério, que é levar a palavra do Senhor. Que nós, nessa manhã, Pai, possamos ficar de pé diante dos compromissos com o Senhor e que nós possamos, Senhor, abrir a nossa mente para que o Senhor derrame a unção sobre nós e nos fazermos diferente do que somos. Ó Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós oramos e te agradecemos. Senhor, traz a cura, atenda os pedidos do comentário, Pai. Atenda a campanha, Senhor, da família, que hoje há 48 dias nós estamos orando. Atende o clamor dessa mãe, desse pai, desse filho. Atende o meu clamor, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Cura os enfermos, Senhor. Cura, Senhor. Tira toda a seta maligna. Senhor, coloca disposição nessa pessoa que me ouve. Coloca, Pai, disposição. Coloca aí, Senhor. Porque o Senhor me revela que cada um que me ouve, Pai, é como um jarro na mão do Senhor. E o Senhor está derramando o óleo precioso na mente e na cabeça de todos. Que essa unção que o Senhor está me revelando aqui, Pai, caia sobre a minha cabeça, caia sobre a cabeça de todos que ouvem esse canal. Em nome de Jesus. Seja muitíssimo abençoado para a glória, para a honra e o louvor do Senhor. Senhor, haja paz em Israel, Pai. Haja paz em Israel, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Um forte abraço, meu irmão. Até amanhã. No amanhã nós vamos 49 elos. Falta pouco para terminarmos essa campanha. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Fique em pé para que Deus fale com você. Deus abençoe.